Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos. Bora lá? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por tua fidelidade, pela sua graça e pelo seu amor. Louvado, engrandecido seja o Senhor por tudo o que tens feito e por tudo que ainda vai fazer em nossas vidas. Nós queremos te exaltar, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és um Deus perdoador, um Deus que cuida dos seus. Nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. O único digno de ser louvado, de ser exaltado, Criador dos céus e da terra, aquele que foi, que era e que há de vir. Nós te louvamos. Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pela sua graça, amor, justiça derramada sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos vendo coisas acontecerem e desejamos, Pai, não ficar de fora do teu movimento, do que o Senhor tem para este tempo. Desperte-nos, Pai, abra os nossos olhos, dai-nos visão, dai-nos compreensão e entendimento para saber o que está por vir, Senhor. Dai-nos maturidade para fazer parte de tudo que o Senhor tem preparado para esse tempo, para essa geração. Não nos deixe de fora, Senhor. Abre a nossa compreensão, o nosso entendimento. Derrama, Espírito Santo, dos teus dons, de discernimento de espírito, sabedoria, conhecimento, profecia, fé. Nos ensina, Senhor, nesses dias, a buscá-lo verdadeiramente, a conhecê-lo mais e mais, a ter cada vez mais intimidade contigo, Pai. Nos ensina a caminhar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nos ensina, Senhor, a amar como o Senhor ama, a ter um coração como o teu, Senhor. Nos ensina, Deus, nesses tempos, a ter coragem, Pai. Coragem de proclamar o seu evangelho, coragem de viver uma vida de santificação, coragem, Senhor, e ousadia de defender a sua palavra, coragem, Senhor, de amar aqueles que nos perseguem, coragem, Senhor, de ser diferente nessa geração que só quer coisas que são promíscuas, Senhor, nessa geração tão entregue, Senhor, às coisas mundanas. Nos dê coragem para sermos diferentes. Nos dê resistência, Senhor, para sermos diferentes. Nós não queremos fugir da tribulação, mas ter força para sustentá-la e com a certeza de que o Senhor caminha ao nosso lado durante toda ela, Senhor. Nós não queremos fugir das perseguições, mas ter a certeza de que contigo somos vencedores. Glórias sejam dadas a ti, Senhor, que o seu nome seja engrandecido e louvado, pela certeza de que estás conosco. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado porque nos mostraste através da palavra que desde o início o Senhor é conosco e que naquela cruz não desististe de nós. Morreu pelos nossos pecados, mas principalmente ressuscitou, nos mostrando que temos vida eterna contigo. Louvado e agradecido seja teu nome, Pai. Senhor, eu quero te pedir pela vida de cada um aqui, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Movendo com o teu Espírito sobre estas vidas,
a ponto de cada vez mais crescer o desejo e a sede de buscá-lo, para louvor e para a glória do teu santo nome. Pai querido, te peço pela nossa nação. Ah, Senhor, como é necessário uma transformação, como é necessário um despertar da tua igreja, como é necessário, Senhor, uma maturidade do teu povo. Quantas pessoas, Pai, não estão ouvindo seus profetas? Quantas pessoas estão na mesmice que havia quando no Antigo Testamento, onde seus profetas alertavam sobre é necessário arrependimento, é necessário uma busca, é necessário obediência, é necessário buscar o Senhor verdadeiramente. E a sua igreja continua matando os profetas. A sua igreja continua fechando o ouvido para os verdadeiros profetas e dando ouvido, assim como em Jeremias, para falsos profetas. Tem misericórdia da tua igreja, porque assim como aconteceu naquele tempo, acontecerá de novo. A sua igreja será derrubada, perseguida, e as pessoas continuarão dando ouvidos para falsos profetas. Tem misericórdia, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, aumenta a sede, Senhor, aumenta o desejo de buscá-lo. Seja, Senhor, com os nossos governantes, que a sua vontade seja soberana sobre a vida deles. Te peço por Jerusalém, traga conforto para aquele lugar, traga conforto para aquelas famílias, traga conforto para aquelas crianças, traga consolo para aquele povo, Senhor. Como a guerra é dolorida, como a guerra dói. Abre, Senhor, os corações daquelas nações. Que teu Espírito use este momento de dor e conflito para que haja uma restauração daqueles povos, para que haja uma transformação, Pai, como diz a sua palavra. Que através desse conflito, desta dor, eles possam reconhecer Jesus como o Messias. Que haja um derramar do teu Espírito naquele lugar. Que haja um agir e um mover dos teus anjos naquele lugar, para que as nações possam ver o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é Deus sobre aquele povo. Para que o seu nome seja louvado e engrandecido hoje e sempre. E mais uma vez, Senhor, traga paz para Jerusalém. Para que tudo que está escrito aconteça. Para que possamos ver os teus sinais e ficarmos atentos e preparados para tudo que vier para a tua volta. Vem, Senhor Jesus. E nós sabemos que para a sua volta tantas coisas têm de acontecer. E tantas coisas já estão acontecendo, Pai. Então, nos desperta para os teus sinais, para que a tua igreja desperte e fique atenta. Que ela esteja com seu azeite pronto e cheio. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão desperdiçando azeite. Daqueles que escolheram a farra, a festa, em vez de te buscar. Aqueles que adormeceram, Senhor, sem estar preparados. Oh, Deus, tem misericórdia desses. Desperte-os, Pai, e os prepare para a honra e glória do teu santo nome. Para o louvor do teu santo nome, Senhor.
Santifique-nos, Pai, perdoa os nossos pecados, transforma as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Haja um mover, Pai, neste lugar e nessas ações, Pai. E que tudo isso seja para que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, hoje e sempre, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Vamos lá, então? Então, a gente está lendo no Romanos, e a gente vai ler o capítulo 4 e o capítulo 5 hoje, fechou? E aí, então, no capítulo 4, a gente tem a justificação pela fé de Abraão. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, o que diremos de do nosso antepassado Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele não tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz as Escrituras. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são pagos, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Que maravilhoso. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem ter sido circuncidado, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, e igualmente pai dos circuncidados, que não somente são circuncidados, mas também andam nos passos da fé que teve no nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei de Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz ira e onde não há lei, não há transgressão. Então não adianta só viver pela lei se não tiver fé. Versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito,
assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já está sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acredita a justiça, a nós que cremos nele, que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, Paulo deixa bem claro aqui como é maravilhoso, como a gente às vezes fica na dúvida como os antigos foram salvos. Eles foram justificados pela sua fé. A lei, ela é um complemento da fé. Ele acabou de dizer aqui que ter lei sem ter fé não adianta nada. Então, eles precisavam não só cumprir a lei, mas também ter a fé que o Deus único, que o Deus vivo, era soberano sobre eles. Isso os justificou, isso transformou a vida deles, isso mostrou principalmente para Abraão, e isso aumentou tanto a fé dele, que mesmo depois de 100 anos, e Sara também, já com seus 90 anos, Deus justificou e Deus os abençoou, e eles tiveram o filho da promessa. E Deus, ele fez algo tão surpreendente na vida de Sara, porque esse filho da promessa era para ela, fez algo tão surpreendente na vida dela, que ela, aos 90 anos, se tornou cobiçada aos olhos de um rei. Então, Deus não só revitalizou o seu útero, né? Transformou o seu útero, mas também sua aparência, sua vida, ao ponto dela se tornar desejável a outros homens. A história já conta que ela era belíssima, né? Mas aos 90 anos, mesmo as pessoas mais belas, muitas vezes a sua beleza externa vai, né? Isso é natural do homem. Mas Deus não só deu um útero novo para ela ter filho, mas também a sua aparência. Ela se transformou, vamos colocar na linguagem, desejável, ao ponto de um rei desejá-la, né? E querer ter ela para ele. E isso foi a transformação. Isso é maravilhoso lembrar, porque Deus fez isso porque Abraão creu. Porque Abraão deu glórias ao Senhor quando Deus falou isso para ele. E isso é maravilhoso, né? Essa justificação que Abraão teve pela sua fé. E como hoje nós dependemos dessa justificação vinda de Cristo Jesus. Então, como eu já disse, a nossa salvação é como a gente ser tirado do lamaçal, e a justificação, né, é a gente ser tirado do lamaçal, é quando a gente crê que Jesus nos ressuscitou e morreu por nós, e a santificação é quando ele começa a nos limpar. Então, essa santificação necessita do quê? De uma vida de intimidade com Cristo Jesus. Então, a salvação é a justificação, é o momento de sair da lama. E muitas vezes a gente é salvo e continua andando sujo por aí, cheio ainda do pecado. Então, precisamos crer que Jesus também nos santifica, né? Que não temos poder nenhum para isso, e sim é a fé nele. E a fé que vem dele. Já percebeu que a nossa vida é totalmente dependente de Cristo, dependente do Espírito Santo? A fé que temos nele, a santidade que precisamos buscar, tudo vem dele. Os dons que desejamos tanto vêm dele.
É a busca que nos carrega, né, Éder? Ô, Tudo que Éder. nos carrega essa segmento dessa nossa vida. Ô, Éder, É volta Jesus só um mesmo. Tudo é pouquinho. dependente dele. Tudo depende dele. Volta só um pouquinho, fala um pouco mais do que você falou sobre a salvação. A nossa vida, ela é a salvação é a justificação, né? Que Paulo acabou de falar aqui. Então nós somos justificados, então nós somos salvos. A salvação é como se a gente estivesse no poço de lama, é o pecado. Nossa vida é um poço de lama. E a justificação, né, que é sermos salvos, é Cristo pegar a gente ali daquele poço de lama e arrancar a gente de lá. Isso é ser justificado por Cristo. Isso é a gente ser salvo. Mas muitas vezes a gente é tirado da lama, mas a gente não é santificado. A gente continua andando fora do poço de lama, mas ainda sujo com aquela lama. Então a gente é justificado pela nossa fé, porque a gente creu em Cristo Jesus, mas continuamos andando sujo por aí. Porque não buscamos o quê? A santificação. É o próximo passo depois da salvação. Então nós somos santos, mas não santificados, porque ainda somos sujos e precisamos buscar essa santificação que é dada também por Cristo Jesus. É Ele que nos purifica, é Ele que nos limpa. Então, a nossa jornada, a nossa caminhada com Ele vai trazendo esta limpeza, vai arrancando essa lama. E como a gente sabe, né? Muitas vezes, como quando criança, quando os pais vai dar um banho numa criança que brincou com lama o dia inteiro, muitas vezes precisa esfregar e ela vai começar a chorar de dor, porque encardiu muito, né? E muitas vezes o nosso pecado, principalmente aqueles mais íntimos, vai doer para arrancar. E muitas vezes a gente não quer isso. Prefere ficar sujo, salvo, sujo, mas não santificar, porque a palavra diz que sem santificação não veremos a Deus. O que isso quer dizer? Que precisamos ter intimidade com o corpo, precisamos ter intimidade com Cristo, precisamos ter intimidade com a Trindade toda, para que quando Jesus voltar, a gente ver a Deus. Lembra que Deus, ele é puro luz? Lembra que Jesus reinará em Jerusalém e Deus continuará no seu monte santo. Então a cidade celestial, ela não só tem um templo e um local para reino, como também tem o Monte Sião da cidade celestial, que é o ponto mais alto onde Deus reinará. Nada acima de Deus. E a glorificação, que é a melhor parte, ela vem no fim de tudo. Então nós somos seres servos do pecado, vivendo no lamaçal, que quando vemos Cristo e aceitamos a sua cruz, o seu sangue derramado pelos nossos pecados, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então somos tirados deste lamaçal. E quando a gente aumenta a nossa busca por Cristo Jesus, então começamos a ser santificados por Ele, somos purificados por Ele e começamos a ter intimidade com Cristo Jesus. E aí, no final de toda esta jornada, com a volta do Messias para tomar posse do seu reino terreno, então seremos com ele glorificados nas nuvens e governaremos com ele nesta terra. Isso é maravilhoso. Esse é todo o sentido do Evangelho. É para isso que a gente busca dia, como diz Davi, de manhã, de tarde, de noite ao Senhor. É para isso que precisamos buscar. E cara, eu gosto... Esse aí também pode ser incluído no plano de salvação? Então, né? Porque não está tão difícil, né? É mais fácil de compreender, né? Uhum. E é interessante você pensar, né, que a jornada com Cristo, que é essa limpeza que a gente precisa ter, né, deste lamaçal que era a nossa vida, ela não é fácil, ela é dolorida, tem pedaços ali que é difícil de limpar. E muitas vezes a gente quer somente a facilidade. E aí a gente acaba o quê? Andando sujo.
Quantos cristãos a gente vê que está há tanto tempo vivendo um cristianismo, só que ainda sujo? Tem umas partes, já limpou a cara, né? Já lavou algumas partes, mas aquela sujeira que precisa esfregar, ele não quer, porque vai causar dor. Vai causar dor. Só que ele não entende que o inicial é a dor, mas que mais para frente vem a purificação, né? Você vai estar limpo, santificado diante do Senhor. Cara, a gente não tem noção disso. E a gente não tem noção do quanto isso é bom e quanto isso é maravilhoso. Sabe qual o perigo de andar sujo? Você não se preocupa em pisar na lama novamente. Nossa, detonou. Quando você está limpo, você tem todo o cuidado. Você fala, não, eu vou por aqui para não me sujar. Agora, quando você está sujo, se você cair ali na lama, você fala, ah, não, tudo bem, sujou mais um pouquinho, mas eu já estou sujo. É aquele ditado, né, que é um peido para quem está cagado. Bem isso, bem isso. Ou então, você me fez lembrar também, quando você compra aquele tênis branco que você tanto desejava, se está chovendo, você nem usa ele para não sujar. Ou, por exemplo, pelo menos na adolescência, hoje eu já nem esquento mais tanta cabeça com isso, mas na adolescência, quando vinha aqueles que queria pisar no seu tênis porque era novo, porque era branco, então é mais ou menos isso também, né? Que quando a gente tá... Por isso que... Nossa Senhor. Por isso que no final, lá em Apocalipse... Que isso? Quem tá falando Nossa Senhora? Falei, Nossa Senhor. Ah, bom. A gente precisa... porque ele me revelou algo assim bem legal. Que lá em Apocalipse, que cor será as nossas vestes? Brancas. De linho puro e branco, porque branco significa pureza, né? Limpeza, santificação. Cara, olha que maravilhoso. Deus é muito bom. E ele deixa isso claro para nós, né? E Fala de novo aí, Diego, quero escrever. O Diego lembrou uma coisa bem... Lembrei da minha infância, quando eu consegui... Infância não, né? Já era rapazão. Quando eu tive minha primeira bicicleta. Aí não tinha esse tal de raio cromado aí, inox. Aí a gente pegava bombril, rapaz, lavava a Monarca, a bicicleta. Quer ver eu sair com a bicicleta. E quando eu saía que tinha assim, não tinha uma pocinha, uma água escorrendo na rua, eu parava, pegava a bicicleta, pulava a água, carregava a bicicleta para não sujar. Que ela jogava tudo ali no quadro, no raio. E eu polia, o bicho ficava brilhoso, que na luz ele refletia assim, fazia tipo um E maiúsculo, bonito pra caramba. E eu ia lá em frente, onde era a antiga Movema, ali, hoje é a Granfa, ali na frente da Pioneira, para olhar os raios na luz, pneu pretinho. Cara, mas igual esse negócio, o Diego lembrou bem aí, esse negócio de a gente não sai na lama porque você tá se sentindo limpo. Agora, você estando sujo, você não tá um pouco se importando. Entra, não tá nem aí. É porque eu vejo assim, né? Pensando aqui sobre o que foi dito. O Senhor Jesus, ele nos tira da lama. Como está escrito, né? De um charco de lodo, né? Um charco profundo de destruição. E lama, né? Então ele nos resgata desse buraco que nós nos encontrávamos. E nós estamos sujos. Porém, para nos tornarmos limpos, o Senhor precisa nos limpar e a gente precisa deixar que Ele nos limpe, mas é doloroso o processo. Você tem que também querer, você tem que se aproximar cada vez mais dele. É um processo doloroso. E muitos não investem nesse processo. Aí o que eles são? São resgatados da lama, mas não busca essa limpeza. E o risco de você não estar limpo é que você pode facilmente voltar para a sujeira, já que você está sujo. Você não se preocupa. É mais fácil voltar, né?
é mais fácil porque você não se preocupa com um pouco mais de sujeira em você. Quando você está totalmente limpo, totalmente não, porque não estaremos totalmente limpos, a não ser lá no, né, no final, quando recebemos o corpo glorificado, buscando santificação. Mas quando você está mais limpo possível, vamos dizer assim, dentro do que você está vivendo a sua vida, você se preocupa em não sujar de novo. E aí é que vem o perigo de você não se aproximar cada vez mais de Jesus e deixar que ele limpe você, tratando as suas sujeiras, vamos dizer assim, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então precisamos... Sem a qual não veremos a Deus, né? Então precisamos... Santificação. E é interessante, né? Porque quanto mais próximo do Senhor, quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente evita esse lamaçal. Mais a gente não deseja esse lamaçal. E mesmo que essa lama muitas vezes seja apresentada a nós de maneira agradável, a gente já está ligado que aquilo vai nos sujar e vai custar um preço. E a limpeza vai doer. Então a gente já fala assim, igual falou, eu já estou limpo, eu não quero me sujar de novo, né? Já não foi fácil limpar, então não vou cair nessa lama de novo. Mas isso vem com o Espírito Santo, né? Ele nos traz esta revelação, ele nos traz esse entendimento de que, cara, aquilo ali vai fazer você cair de novo, não vai por ali. E isso A dor, e quem já sentiu a dor, já sabe, né? Aí como diz o a dor é o preparação, né? Você já foi preparado, então você já sentiu a dor, falou assim, para que eu vou querer sentir essa dor de novo, se você sabe que é ruim? Então, eu acho que Porque tirando é a lama mais, é uma preparação mesmo. é mais confortável ficar onde estava, né? Porque dói para é igual aquela história, né? O passarinho estava sendo congelado, morrendo de frio, veio a vaca e defecou em cima dele. É isso aí. Por isso ele não morreu de exemplo dele. porque a bosta era quente e aqueceu ele. Então muitas vezes a gente está na merda, mas está confortável, então a gente não quer sair dela. É verdade. Então a gente nem sabe, mas às vezes a gente está ali porque Não tinha ouvido esse passarinho, né? Porque tá quentinho, tá confortável, a gente se mantém na merda. E naquele momento ali foi agradável para ele. Ele estava sentindo dor, estava quase morrendo de frio ali. Aí veio um monte de merda, ele ficou sorridente. Mesmo estando na merda, ele ficou sorridente, porque aqueceu ele. Foi bom para ele. Você para para pensar, foi agradável. Se a gente transformar a merda da vaca em pecado, o pecado é isso. O pecado ele é gostoso, não tem pecado ruim. O que é ruim é a consequência do que vem depois dele. Porque se o pecado ele fosse amargo, né, vamos colocar assim, se o pecado causasse dor, ninguém ia querer pecar. Mas no momento do ato do pecado, ele é prazeroso. Ele nos dá recompensa rápida, né? Mas durante a caminhada a gente percebe que aquilo ali realmente vai causar destruição e dor. Então é a mesma coisa. No momento é bom e agradável, mas e depois? Só que a gente esquece que uma vida santificada e buscando a Deus também é. Só que ela é o contrário. Ela, no início, ela é dolorida porque precisa de uma purificação. Santificar é purificar, é transformar, é arrancar a sujeira. Então, a vida com Cristo ela é ao contrário. No começo, ela vai causar uma dor. Mas se você permanecer e vencer essa dor, ela vai começar a ser prazerosa. Porque viver com Cristo é prazeroso. E aí, quando mais perto do Senhor você está, quanto mais intimidade você tem, quando as lutas vêm, você as enfrenta, por quê? Porque você já está revestido da armadura do Senhor.
e já tenha a certeza de que ele está contigo, que é só mais uma batalha, porque a guerra a gente já tem a certeza de que já temos a vitória, porque Cristo já mostrou para a gente. A Bíblia ela já nos deu o spoiler de que lá no final seremos mais que vencedores se permanecemos crendo até o fim. Então dá para até classificar o pecado como uma casca grossa, né? Que se quando for tirar, assim, pode até ferir, né? Sim. Dói. Vai machucar. Ainda mais aqueles pecadinhos escondidos de estimação. As pequenas pedras, né? Sabe? É aquela sujeira, ela já faz parte do seu corpo. É. Pega essas pessoas indianos, né, que passam ali 30 anos parados, sem tomar banho, sem nada. Vai criando uma casca. A hora que você vai arrancar aquilo ali, aquela casca já faz parte da sua pele. Então aquilo vem junto, cara. Aquilo vai doer. Vai ser dolorido. Mas é uma renúncia, né? É necessário, né? É necessário. Só que aí vai doer, mas aí quando você se depara com isso e você tira isso, você fala, você vai se sentir o quê? Mais leve, mais puro. Eu falo pro Romário, mas é tão difícil ver alguém tomando uma caipirosca de morango. Mas a gente vai ter que vencer. Mas eu vou te trazer uma ideia, Beth. Era igual eu quando vi alguém tomando Coca-Cola. Sério? Aguava a boca. Hoje, se você colocar uma Coca-Cola gelada aqui na minha frente, não faz diferença mais. Já tá diminuindo a vontade, já não tá mais. Lá no meu íntimo, eu posso ter o desejo de tomar. Mas eu sei que ela me faz mal, eu sei que ela não é boa, eu sei que eu vou estar dando um mau exemplo. Então eu vou somando as coisas que não me agradam para não fazer. É igual você falou assim, eu vejo o cara tomando, vou num casamento, aí vejo o cara tomando uma caipirosca de morango, eu sinto desejo. Você vai matar alguém se você fizer isso? Não, mas eu... Deus não te proíbe de tomar. Aí agora, qual que é a diferença? Eu não vou fazer isso porque eu estou me sentindo... Quero matar esta maligna carne. Eu quero ser maior que a minha carne. Isso. Entende? Então, tipo Ela assim... não vai me dominar. Entende? Eu também gosto. Eu vou falar para você, vou estar mentindo se eu falar para você que eu não gosto de uma cerveja. Mas hoje eu já não sinto mais vontade de tomar. Entende? Então, tipo assim, a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo. Uma vez eu ouvi um cara falar um negócio bem legal, cara, que ele falou assim, sabe qual é o momento que a gente mais peca? Principalmente quando a gente está fazendo jejum. Porque na hora que você tá para entregar o jejum, por exemplo, eu estou fazendo um jejum e me programei para entregar o jejum hoje na hora do almoço. A sua carne começa. Dá um desespero, né? Olha aquela carne, olha que desejo, olha que começa. Não consegue nem orar direito. E aí o que acontece? A hora que você entrega, você peca. Porque você vai lá e come desesperadamente. Cara, o jejum é para colocar sua carne no lugar. Então entrega seu jejum e coma tranquilamente. Não deixa a sua carne voltar a dominá-lo. Esse é o segredo do jejum, é você dominar a sua carne. E a hora que você vai entregar, você entrega de novo o controle para ela. Então precisamos pensar nisso. Vamos para o capítulo 5? Alguém pode ler? Vou ler. Bora. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
Olha aí. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Só um pouquinho, Beth. Olha que interessante. Então a gente está vendo que nós estamos em guerra com Deus. O nosso corpo está em guerra com Deus. Ele é contra o Senhor, ele foge do Senhor. Porque ele começa falando o quê? Que somos justificados pela fé. E aí sim temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Peraí, fala de novo, porque eu vaguei aqui. Início. Nosso corpo, nossa carne, ela está em guerra com Deus. Né? A nossa carne, depois do pecado de Adão e Eva, ela repele ao Senhor. Ela não deseja essa santidade, ela não deseja ao Senhor. Isso é natural. Se você não ensinar de Deus para uma pessoa, ela nunca vai buscar ao Senhor sozinha. A não ser que Deus faça um milagre e o Espírito Santo o revele. Então, automaticamente, ela repele ao Senhor. Ela busca totalmente ser contrária ao que Deus pede. Então, aqui está... Porque ela quer o caminho prazeroso. Pois, não é nem prazeroso, porque ela nem sabe qual que é a diferença. É a nossa carne mesmo, que por causa do pecado inicial ali, ela repele o Espírito, ela não aceita. E aí ele fala assim, ó, então fomos justificados pela fé. Aí, então, temos o quê? Paz com Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa justificação em Cristo Jesus nos traz uma aliança de paz com o Senhor. Aí a gente volta lá. Quem não tem paz com Deus tem o quê? Guerra, afastamento. E aí, quando Deus derramar da sua ira, será sobre aqueles que estão em guerra com Deus. E quem está em guerra com Deus também está em guerra com a santidade, também está em guerra com Jesus e também está em guerra com os justificados. Porque quando nós nos justificamos e buscamos santidades, nós mostramos para eles que é possível fazer isso. E isso causa o quê? Ódio. E isso traz perseguição, traz guerra. Então, Jesus, além de nos salvar da ira de Deus, e quando ele nos salva da ira de Deus, nos tira da ira de Deus, ele nos traz paz com Deus. Então, ser salvo é ter paz com Deus e não estar em guerra com ele. Olha que maravilhoso isso. Então, tendo sido justificados pela fé, que a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. E aí ele continua, né? Eu gostei muito disso aqui, mas também nos gloriamos na tribulação. E aí a minha versão aqui tá diferente um pouquinho, e fala que a tribulação ela produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Eita. E o caráter aprovado produz esperança. Só para concluir aqui, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração. Caraca, velho. Olha que maravilhoso. Achei tão bonito esse caráter, aí ele ficou mais claro, né? Então, olha só, ao sermos justificados por Cristo Jesus, temos paz com Deus. E essa paz nos firma nele e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E isso nos traz o quê? E não nos gloriamos fora da tribulação. Isso nos traz tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, que produz caráter aprovado, que produz esperança. Então a tribulação nos produz esperança. Qual esperança? De que seremos livrados no meio dela por Cristo Jesus. Isso vai nos trazer um caráter aprovado, vai nos trazer resiliência, vai nos tornar um cristão mais forte. Chega de cristão Nutella, né? Que é a palavra que a gente usa muito hoje. Chega de gente frouxa, né? O evangelho não depende de gente frouxa, o evangelho precisa de gente
corajosa. A palavra é destemida, né? Precisa de gente que enfrenta os medos, enfrenta as tribulações, crendo no Senhor, as vence, e quando ele as vence, o seu caráter é aprovado e isso gera testemunho e transformação. Maravilhoso. Eu tenho um comentário aqui. A justificação é apenas uma das muitas maneiras de se falar a respeito da salvação. Nesta divisão, Paulo mostra como a justificação envolve a reconciliação. A justificação fala do nosso sólido status legal diante de Deus, enquanto a reconciliação descreve nosso relacionamento reparado com Deus em termos mais pessoais. Estávamos em guerra contra Deus e pessoalmente alienados de sua presença. Mas o Senhor nos reconciliou por meio de seu Filho. Temos paz. Em alguns manuscritos pode ser lido como compreendamos o fato de que temos paz. Essa paz é um fato objetivo e estabelecido por Jesus e realizou de uma vez para sempre. Que a realizou de uma vez para sempre. Então, o acesso à graça de Deus é o privilégio de todos os cristãos. Temos a liberdade de entrar em sua presença em todo o tempo. Seu cetro dourado está sempre estendido. Amém. Vamos lá? Eu estou onde? Não sei. 5:5? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Peraí, vou de novo, que eu não entendi. 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque esse ele aqui está minúsculo, né? Tipo, eu queria que fosse maiúsculo. E olha que interessante, já que você parou, no meu tá assim, ó, salvos da ira de Deus. Olha. Então, ele tá trazendo aqui, né, que através de Cristo Jesus, que morreu pelos ímpios, né? Ele fala assim, seria muito fácil, às vezes até alguém poderia morrer por um justo, mas morrer por um ímpio, ninguém morreria. E Cristo morreu pelo ímpio. Por quê? Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da graça do Senhor. Todos. Então, Jesus morreu para que todos tivessem a oportunidade de recebê-lo, de ser justificado pela sua fé, e através do seu sangue, né, somos justificados e somos sarados. E esse 9 aqui, que ele fala, né, como agora fomos justificados pelo sangue, pelo seu sangue, muito mais ainda, né, então, tipo assim, não foi agora, não é só pela fé como Abraão, né, mas também pelo sangue. Então, a nossa justificação, ela aumentou, né? Essa purificação, ela aumentou. Por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Cara, é o evangelho básico. E a gente muitas vezes fica, eu vou aceitar Cristo porque eu tô com medo de ir para o inferno. E a santificação?
Eu vou aceitar Cristo porque eu não quero ir para o inferno. É a bendita da teologia do medo, né? Você sabe que o inferno que a gente conhece hoje, ele foi criado pela igreja primitiva lá, pelo início lá, para fazer com que as pessoas não saíssem da igreja, né? A primeira instituição. Então, o que acontece? O que eu vejo hoje como inferno? O inferno, ele é o final das consequências da ira de Deus. Então, a ira do Senhor será derramada. E o último, a último detalhezinho, assim, sabe? A cereja do bolo, assim, da ira de Deus derramada sobre a humanidade e sobre Satanás será o inferno. Então, a gente fica aterrorizado, né? Mas se a gente busca ao Senhor, Ele nos salva da sua ira. Ele nos salva, nos livra de tudo isso. E aí a gente fica imaginando coisas, né? A gente não pode falar para a pessoa não ter medo. É até estranho isso. Mas esqueça o inferno. Eu tava falando que... Mas nós somos tão inúteis que se a gente não tiver um medo, a gente não... Eu já não vivo mais assim, sabe? Eu já nem lembro que existe isso. Não, agora a gente já vai clareando, mas assim, eu generalizo, né? Que quando você vai falar para a pessoa não... Eu tava ouvindo uma música, e aí eu parei para prestar atenção na letra, eu falei, olha só, cara, eles transformaram, o inferno foi transformado em um ser. Já parou para pensar nisso? A música, ela fala assim, o inferno não pode prevalecer. Então, é como se o inferno fosse dos demônios, de Satanás, como se fosse um domínio dele. E aí você transformou o inferno num ser, numa entidade, em alguém vivo. E a gente sabe, quando a gente começa a estudar a palavra, que Satanás e os seus demônios não são donos do inferno. Quem é dono do inferno é Deus. O lugar é dele. E é o local deles também sofrerem tormento. E a chave está com ele. Não é o local de governo, entende? E aí a gente também tem o pensamento de que hoje Satanás está lá no inferno governando. Não, o inferno ainda não existe. Ele vai ser criado no juízo final. Lembre-se sempre disso. Satanás, a gente querendo ou não, ele está no céu, no segundo, aonde estão as principados, potestades. No Seol, né? É só ler a Bíblia, gente. É Seol? Não, no céu mesmo. No segundo céu. Eu falei isso, meu sogro quase me bateu. Eu também tô quase te batendo. Por quê? Porque você quer acreditar que o céu é o local santificado, né? Sim. Mas Satanás e seus anjos e seus demônios, eles são o quê? Não são anjos? Anjos caídos. Então, mas eles são anjos, não são? E o local dos anjos é o segundo céu. Eles vão ser jogados na terra no final. Lembra? Quando o arcanjo Miguel, lá em Apocalipse 13, ele mas briga com a serpente. E fala um anjo que caiu do céu. Então, ele caiu do terceiro céu. Ai, tá bom, vamos para frente. E se eu for para a Bíblia, se eu for me tornar aqui judaísta, são 7, não 3. Eles acreditam em 7 céus. O que acontece? O que a gente tem uma visão? A gente tem uma visão muito limitada de céu. Só para a gente concluir essa ideia, não ficar vaga. A gente tem esse céu que a gente vê, né? Normal, o primeiro céu que é chamado. O segundo céu é onde estão os anjos. Você lembra que quando Daniel está fazendo a oração, o anjo Gabriel fala, olha, eu estava vindo porque Deus me... Olha só, olha a cena. Daniel começa a orar. Deus recebe a oração de Daniel. Deus autoriza o anjo Gabriel chegar na sua presença. E aí ele dá a mensagem para o anjo Gabriel, um anjo. E o anjo Gabriel vai para falar com Daniel. E esse anjo, ele é impedido pelos principados. Não é? Vocês ainda me ouvem? Porque a minha internet aqui parece que caiu. Sim. Tá tudo bem.
Então, vamos lá. Então, Deus fala para Gabriel. Vocês voltaram? Sim. Então, vamos lá. Então, o anjo voltou para Gabriel, falou com Gabriel. O anjo, Deus falou com Gabriel, e Gabriel vai. Então, Gabriel sai do trono do Senhor, da sua cidade celestial, que está no terceiro céu, onde Deus habita, e ali habita só os tronos, né, os grandes anjos, que têm essa autorização de ficar perto de Deus, que são os anjos de fogo. Se vocês estudarem um pouco, vocês vão ver sobre isso. E aí o anjo Gabriel, que é a mais baixa que tem, ele vai até Daniel. Só que ele é impedido pelo principado. Então ele está saindo do terceiro céu, ele passa pelo segundo para chegar ao nosso. No segundo ele é impedido pelos principados, que ele fala ali pelo príncipe da Pérsia. E ali aí como ele não consegue passar, ele recorre ao arcanjo Miguel, que tem mais poder do que o anjo. E então o arcanjo Miguel, que é o príncipe de Jerusalém, príncipe de Israel, permite que ele passe. Só que aí ele fala assim, ele vai voltar. E ele vai ter que batalhar de novo para poder passar. Então, é como se no segundo céu existissem algumas camadas aonde os demônios têm poder. Volta lá em Jó. Volta lá em Jó. Jó, ele participa da Assembleia de Deus. Ô, Jó. Satanás participa da Assembleia de Deus. Não participa? Jó chega... Teve uma reunião, né, antes. Uma Assembleia. É. Satanás chega na Assembleia que Deus está fazendo com os seus anjos e a sua sabedoria. E Satanás chega lá e Deus vê ele e fala, e aí, o que você está fazendo? Eu estou de rodear a terra. Sabe quem rodeia a terra? Quem é dono dela. Então, naquela época, ele era dono dela. Ele perdeu seu domínio quando Jesus morreu. Ele estava passeando só. Não. Vem por rodear e passear na terra. Quem rodeia é porque está cuidando do que é seu. Deus fazia a mesma coisa no paraíso, lembra? Deus ia no jardim fazer o quê? Rodear, depois de rodear a terra, ele ia ver Adão e Eva. Todo rei, ele rodeia a sua terra para cuidar do que é seu. Se você pegar essa ideia, Satanás, ele tomou, né? Ele usurpou, ele enganou Adão e Eva e tomou o domínio da terra. Por isso que Jesus teve que morrer. A terra era nossa, sempre foi. Mas o diabo enganou e juridicamente ele tomou o governo. E então Jesus teve que vir se transformar num homem, morrer na cruz, porque era o preço para que o pecado fosse julgado, e agora sim, ele tomou do diabo o domínio da terra. Por isso que quando Jesus é tentado, o diabo fala assim, eu posso te dar tudo isso que é meu. Isso aí. E Jesus não fala nada. Não fala nada. Ele fala, como é seu? Tá louco? Isso aí é do meu pai, ele que criou. Não, ele não fala nada. Por quê? É verdade, ele estava oferecendo, né? Porque juridicamente... Eu vou oferecer uma coisa que não é minha, né? Entendeu? Juridicamente, é assim que fala? Sei lá. A terra é nossa, né? Gênesis 1:26. Deus nos deu a terra para que a gente governasse sobre ela. Só que Satanás foi lá, criou um termozinho lá e enganou Adão e a Eva, e juridicamente ele enganando Adão e Eva, ele pegou a posse dessa terra. É a mesma coisa de você ter uma casa, eu vou lá, faço um contrato, você não lê e assina, juridicamente a sua casa é minha. Eu te enganei? Te enganei. Mas perante um juiz isso não importa. O que importa foi a sua assinatura. Você não leu, você não prestou atenção, você me deu sua casa. Entende? Adão e Eva fez isso. Eles não prestaram atenção em Deus e juridicamente, por causa do pecado, por ter comido do fruto, eles entregaram de bandeja a terra para Satanás. Mas não significa que Satanás, nessa hora, já está vivendo na terra. Ele tem acesso, assim como os anjos. Mas a gente vê lá em Apocalipse, se você ler lá, Apocalipse, eu tenho quase certeza, é o 12 ou 13, que fala sobre Miguel brigando com um dragão, com um grande dragão. E aí esse dragão, ele é
lançado na terra. E aí João, o que ele ouve? Ele ouve que o acusador caiu na terra. E agora ele vai caçar a humanidade com toda a ira, porque ele sabe que seu fim está próximo. E ele nunca mais acusará. Então, tipo assim, quando ele é jogado definitivamente na terra, acabou o seu acesso a Deus. Então, tipo assim, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje ainda Satanás indo lá e acusando a gente. Você já ouviu dizer que ele só toca em nós com a permissão do Senhor? É a mesma coisa de Jó. Ele continua nos acusando perante Deus. É que nós temos um dono, né? Só vai tocar se o dono permitir. Então ele continua nos acusando perante Deus, ele continua participando das reuniões e está lá em Apocalipse, os anjos falando. Caiu o acusador. Ai da terra. Ai da terra. Porque agora ele virá com grande ira e com grande perseguição, né? Vamos continuar? Aonde? Ler Apocalipse. No 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Aqui já vamos ver sobre Adão e Cristo. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Eu vou nem falar nada, mas eu sei que ficha que caiu agora, né? Por isso que filho de crente não é crentinho. Gente, olha só, olha que interessante. A gente estava falando sobre isso ontem. E eu falei isso para Isabelle. Eu falei, Isabelle, Deus não tem neto. Ela ficou assim. Como assim Deus não tem neto? Eu falei, aí eu falei, não é porque eu sou salvo e estou buscando a Deus que você será salvo por causa da minha busca. Entendeu? Você precisa buscar. Você vai chegar, quando chegar, e ela já tem o entendimento, então já é o meu trabalho de evangelizá-la para ela ter esse entendimento. Então, a sua salvação e as suas escolhas que vai definir se você vai viver com Deus ou não. Então, o que acontece? E aí a Márcia foi pior, né? A Márcia falou, o que acontece? Seu pai está buscando e ele pode ser salvo, mas se você não aceitar e não buscar, você não viverá a salvação com ele. Então, você não entrará no reino junto com ele. É uma escolha que ela é sua. Então, é aquela velha história. Nossos filhos, nos é dado por Deus para que o criemos e levemos eles ao evangelho. Mas a escolha de escolher a Deus não é nossa, é deles. Eles precisam tomar essa escolha. Então, quando eu falo assim, Éder, mas e aí? E o que acontece, então, com um bebê ou uma criança que não tem compreensão? Eu acredito que ela está sobre o jugo dos seus pais. Se seus pais são cristãos, vai lá e apresenta, consagra essa criança a Deus, até o momento que ela não tem entendimento, se ela vir a falecer, ela está sobre o jugo, ela é justificada pelos seus pais. Agora, se chegou a compreensão e os seus pais não a ensinaram, não a evangelizaram, e essa criança vai chegar na adolescência totalmente transtornada, a justificação dos seus pais acabou, porque agora ela já tem compreensão dos seus erros e dos seus pecados. Mas aí os pais vão dar conta também. Sim, lógico, porque aí a gente volta em Ezequiel, né? Você vai pagar pelo sangue
daqueles que você não transformou. Mas, cara, o dar conta, te falando bem a verdade, só de você saber que seu filho está perdido já é o preço mais caro que a gente vai estar pagando. Entende? Então, por isso que filho de crente não é crentinho. Precisamos evangelizá-lo, precisamos ensinar o evangelho, precisamos ter o tempo à mesa, ler a Bíblia, orar, ensinar eles a orar, falar a verdade, não ficar com, principalmente quando vai chegando uma idade, a Isabelle já está com 9 anos, não tem mais o que ficar escondendo. Existe o bem e existe o mal, velho. Ontem ela teve uma experiência que ela está começando a entender algumas coisas. A caneta dela caiu no chão, uma caneta que ela gostava, de 10 cores, caiu no chão. Ela não viu e não pegou. A hora que ela viu que ela estava sem caneta, ela foi olhar, cadê a caneta? Dentro da sala de aula. Só que aí ela ainda estava na esperança de que alguém fosse devolver para ela. A gente falou, filha, pode ser que devolva e pode ser que não devolva. Porque a natureza é má. Olha só, são crianças de 8 a 9 anos que pegou a caneta e colocou dentro da mochila, sabendo que a caneta era dela. Então não tem jeito, cara. Os filhos são justificados pelos pais, mas quando chega a compreensão, eles precisam entender e aceitar. Vamos lá? O 13. Versículo 13. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quer dizer, quando não conhecemos, ele não é levado em conta. Mas a partir do momento, por isso que eu falo, é sério assim, essas coisas para quem estuda, né, para a gente que está aqui, é uma cobrança mais severa, porque assim, você está conhecendo o caminho. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha que interessante. Então todos mereciam a morte, mesmo não tendo pecado. Porque não eram justificados pela fé. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Então, o que acontece? Mesmo aqueles que não pecaram. Éder, o que a gente faz com Moisés, Abraão, Jacó, vieram antes de Moisés, certo? Eles foram justificados pela sua fé. Eles não tinham lei. Eles não tinham uma conduta. Então, ele acabou de mostrar antes que Abraão foi justificado pela sua fé, porque ele creu em Deus, mesmo não tendo regras, mesmo não tendo a lei, mesmo ele não tendo conhecimento, porque o conhecimento que ele tinha era vago. Mas Deus se revelou a ele, e ele foi justificado pela sua fé, assim como também Noé, assim como Sete, assim como Enoque, todos esses foram justificados pela sua fé. Creram em Deus sem conhecer a Deus. Olha que maravilha. E Deus se apresentou a eles. Já percebeu que todos esses caras, Deus em algum momento se apresentou a eles? Noé mesmo, Deus falou com ele para ele montar um negócio. E eu acredito que nos 100 anos que Noé estava montando a arca, Deus estava com ele. Porque afinal de contas, Noé não sabia montar uma arca. Ele foi orientado em todos os detalhes. Né? Em todo o tempo. Então, olha que maravilha. Vamos continuar. 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. No meu tá assim, ó. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão? Claro, são bem diferentes, né? Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Tá difícil aqui. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo,
foram abundantes sobre muitos. Então, olha que massa. Ele está falando, então, se muitos morreram e muitos vão morrer por causa da transgressão de Adão, que era apenas um só homem, imagina Cristo Jesus, que é Deus encarnado. Então, Adão trouxe o pecado para o homem e Jesus trouxe a graça. As obras de Adão e de Jesus possuem extensão semelhante, mas têm efeito completamente diferente. Ficou mais compreensivo assim, né? E na minha está assim, que a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Eita, que lindo. 16. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Caraca, velho. Tá assim que não se pode comparar, né? E que o julgamento trouxe condenação, né? O pecado, né? Veio e julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então a graça do Senhor, ela decorreu a sua morte, né? A sua cruz, ela veio por causa de muitas transgressões. Então o pecado entrou, olha, caraca, o pecado entrou na terra por causa de um erro, uma transgressão. Por causa de uma transgressão, fomos separados de Deus e o pecado entrou e a morte entrou na terra. Mas Jesus não morreu por causa de um pecado, ele morreu por causa de muitos. Vamos lá, anota isso aí para vocês, porque isso aqui é perfeito, ó. Aquilo que se obtém por meio de Jesus é muito maior do que aquilo que se perdeu por meio de Adão. É bonito isso? Muito bom. Muito bom. 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tá confuso para mim. Aqui. A morte prendeu toda a raça humana em seu reino. O autor de Hebreus retratou isso de maneira vivida quando escreveu a respeito do que Jesus realizou por sua morte na cruz. Por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Os cristãos que com o resto da humanidade eram outrora escravos no reino das trevas, foram trazidos para o reino de Cristo como filhos para reinar com ele. 18. Não, antes de você ir para o 18. Olha que interessante. A gente não para pensar nisso, mas Jesus já tinha falado isso. Quando os discípulos perguntam assim, Jesus, quando virá o seu reino? Aí ele fala assim, meu reino virá, mas já veio. Né? Ainda será, mas já é. Então, tipo assim, quando aceitamos Cristo Jesus, o seu reino já vem. Lembra que Jesus ensina na oração? Vem com o seu reino sobre nós? Venha a nós o seu reino. Então, quando aceitamos a Cristo Jesus e o Espírito entra em nós, o reino de Jesus espiritual já está em nós. Então, uma coisa que não é ensinada e a gente não entende, nós podemos viver o reino de Jesus em vida. Paulo acabou de falar. Eu não sabia disso. Entendi agora. Por meio do único homem, Jesus Cristo.
Então já podemos viver uma parcela do reino em vida. Já podemos começar a governar as nossas vidas, governar a nossa essência em vida, porque Jesus nos permite. Então o reino de Jesus, o reino de Deus, já está em nós. Já somos reinantes. Em Cristo Jesus voltamos a ser governadores. Porque com ele também somos herdeiros do que ele conquistou. Só que a gente não sabe disso. E a gente não vive isso. E aí, às vezes, a gente... Só que aí também tem que tomar cuidado para não entrar a teoria da prosperidade, de colocar Deus e Jesus como um escravo. Lembre-se, ele é um rei. E nós somos reis junto com ele, certo? Seremos. E já somos. Só que ele é o rei soberano. Então, cabe a ele dizer sim e não. Cabe a ele entender o que é bom e o que é ruim para você. E muitas vezes, com o nosso coração ainda humano, desejamos coisas que não agradam ao Senhor. Por isso, precisamos buscar santificação. Precisamos buscar ao Senhor, para que cada vez mais, estando perto dele, comecemos a reinar nesta vida. E muitas vezes a gente pensa que o reinar é se tornar um rei, que a gente já pensa em riquezas. E às vezes não é isso. E sim tem a ver com intimidade, de andar com o Senhor, de estar cada vez mais próximo. E lembre-se que Deus conhece o seu coração. Se ele te der riquezas, você muitas vezes pode se afastar da presença. 18. 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Esse aqui é Adão? É, né? É. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Versículo bonito, né? 19. É bem legal, ó. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Então, por causa de Adão, todos merecemos a morte, e por causa de Cristo Jesus, todos nós merecemos a vida eterna. Por isso que eu costumo dizer que todo aquele que não crê em Cristo Jesus é um zumbi. É. Por quê? Porque estão mortos. São vivos mortos. Porque estão mortos perante a Deus, né? Porque é Jesus que traz a vida e vida eterna. E o mundo quer mostrar que é melhor viver com Adão, né? Não se lavando, não se purificando. E, na verdade, Adão não viveu assim, né? Adão não queria isso. Adão, ele foi enganado. E se você parar para pensar, Adão foi justificado. Eu creio que Adão se arrependeu, porque a geração de Noé vem de seu filho. Só que ele sofreu para esse arrependimento. Então, a culpa de Adão é ter desobedecido. Mas não creio que sua vida inteira, por 900 e poucos anos, tenha sido totalmente lutando contra Deus, diferente de seu filho Enoque, né? Enoque não, perdão. Caim, que foi já totalmente transgressor. O Caim, é por isso que muitos dizem, eu não creio nisso, tá? Mas tem gente que fala que o Caim, ele é filho da serpente. Eita. Tem essa linha teológica aí, é muito ruim, mas existe. Por quê? Porque ele é como se ele fosse transgressor desde o seu nascimento. Mas vamos continuar, vamos entrar nisso não. 19. Okay. Onde eu tô? 19? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, esse um só devia ser bem grandão, muitos se tornarão justos. 29. 20. Vou completar aqui. A lei veio para que aumentasse a ofensa. O que é isso?
A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Alguém tem a versão que fala superabundou? Eu acho tão lindo. A minha tá transbordou. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Caraca. Eu achei difícil a minha leitura. A graça reine pela justiça, por onde concede vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, a lei que o Senhor deu para Moisés, ela foi introduzida para a humanidade para que a transgressão que eles cometiam, que antes não havia pecado, porque eles não sabiam que estavam transgredindo, fosse ressaltada, fosse colocada diante de seus olhos, né? Fosse mostrada. Vocês estão pecando, precisa mudar, né? Lá em Gálatas, Paulo descreve a lei, em Gálatas 3,19. A lei, ele descreve a lei como um ator secundário no drama da redenção. A lei nunca foi um fim em si mesma, pelo contrário, sua função era fazer com que a transgressão fosse ressaltada, tornando-nos cônscios do pecado. Por meio disso, fica realçada a necessidade da graça, fornecendo ocasião para Deus concedê-la de forma transbordante. A lei também tinha outras funções que Paulo não discute particularmente nesta passagem. Ô, Beth, esse aí tá fácil. Volta no versículo 13. Pois antes de ser dada a lei... Peraí, que eu não achei, peraí. No versículo 13. Tá. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Tá Então, certo. por isso é que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. É verdade. Entende? Aí eu vou colocar aqui. Se não tinha lei, então a transgressão Versículo 13. não era levada em conta quando não tinha lei. A lei foi feita e aí agora ressaltou a transgressão. É igual você pensar nos cananeus. Tudo que eles faziam para eles era justo aos seus olhos. Não era errado. Então, quando Deus deu a lei para Moisés, foi para mostrar, olha, o que eles estão fazendo é errado. E muitas coisas que vocês fazem também é errado. Então, ó, toma aqui, ó, isso que deve ser feito. Isso traz santificação. Então, para que um povo seja santificado, toma aqui uma lei. Já que vocês não querem me ouvir e não querem serem meus sacerdotes, vocês vão precisar mudar de posição. Então, toma aqui a lei. Entende? Já que vocês escolheram não ser povo santo, né? Já que vocês escolheram não viver comigo, porque se você vive na presença de Deus, não tem como você estar em pecado. Mas vocês escolheram não viver comigo. Vocês escolheram uma pessoa para ser fala entre nós. Então vocês não querem me ouvir. Então eu vou te dar aqui as leis para que vocês aprendam a obedecê-las e assim vocês não vão transgredir. E se você parar para pensar, mesmo com as leis em mão, eles continuaram transgredindo. Por quê? Porque aí para eles voltarem a ter acesso a Deus, Deus tem que fazer o quê? O tabernáculo. E fazendo o tabernáculo, Deus traz para eles o quê? A purificação. Então o que acontece? No mês de... Eu acho que é isso, mas no mês de Yom Kippur, que foi o mês passado, era o mês que o sumo sacerdote, né, entrava diante da arca, que era só uma vez por ano, para expiar o pecado de todo Israel. Então, tipo assim, mesmo eles tendo a lei, continuaram a pecar. Continuaram a errar. Por isso, Jesus teve que vir
e transformar a lei em graça. Então, hoje somos justificados pela graça do Senhor Jesus, mas a lei não foi apagada. A lei, ela virou um conduto de vida, princípios, a base para a nossa existência. Somos salvos e justificados pela graça, pela fé em Cristo Jesus, que é nos dada pelo Espírito Santo. Olha que louco, a gente não faz nada. E só que a lei, ela nos dá caminho, nos dá o norte para onde e o que devemos fazer. Então, se tivesse tempo, a gente ia ver que nos 6 ele vai dar uma clareada bem, assim, sabe? né? Então, por isso que ele fala que onde aumenta o pecado, transbordou a graça, ou superabundou a graça. Isso é muito perigoso também, porque aí as pessoas naquela época falavam, então quer dizer que eu posso continuar pecando, porque quanto mais pecado eu fizer, mais graça eu vou ter. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, porque precisa se lembrar que quanto mais pecado você fizer, mais longe de você está do Senhor. E aí ele termina, né? A fim de que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder o que a nós? Vida eterna. Mediante a quem? A mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então teremos vida eterna por causa da graça que nos justifica e hoje reina em nós com justiça para que tenhamos vida eterna em Cristo Jesus. Cara, é maravilhoso. Tem um adendo aqui. Começa a Bíblia da mulher, ela vai falar no feminino. Fala assim, sua identidade anterior, escrava do pecado. Uma vez tendo vivido como escrava por tantos anos, o sabor da liberdade é delicioso. No entanto, também pode parecer esmagador deixar para trás a vida que sempre conheceu. O confortável padrão do pecado que se ajusta a você como uma luva. Orgulho, fofoca, vaidade, medo, alcoolismo, etc. Jesus não nos libertou para que fôssemos nossos pequenos mestres. E com certeza não nos libertou para que retornássemos à escravidão. Ele nos libertou para que assim voltássemos a nossa vida para Ele. Agora, a nossa nova identidade é escrava da justiça. Achei muito bacana. É aquele negócio que eu falei, né? Nós somos eternamente servos, eternamente escravos, mas nós trocamos de senhorio. Nós saímos de um senhorio que nos leva à morte, que nos julga, que nos persegue, que nos destrói muitas vezes, né? Para um senhorio bondoso, amoroso, cuidadoso, que dá recompensa quando você trabalha bem. E por isso que quando eu volto ao pecado, cometa esses pecados de estimação, estou traindo o meu Senhor. Nossa. Você está querendo voltar para o seu senhorio antigo. Voltar, eu tô... Você gosta da chibata. Você gosta de ir pro tronco. Você não esqueceu isso. E aí, quando a gente sai dessa escravidão, a gente precisa abandoná-la. Só que, cara, de verdade, a gente também não pode julgar aquele que ainda convive com a... Não, julgar não, aí a gente já quer passar para a parte do juiz, aí não dá certo. Não, mas não é nem essa questão de apontar o dedo, é que a gente às vezes fica falando, essa pessoa não muda, essa pessoa não quer buscar. É uma questão de maturidade, entendeu? É questão de querer você buscar, é você querer entender que... É uma frase que Deus me deu e não sai do meu coração, que há muito além da salvação. Não basta apenas ser salvo, há muito mais além da salvação. Só que isso dificilmente você vê alguém ensinar. Alguém fica ensinando para manter você no domínio, para que você seja salvo, você precisa apenas frequentar a igreja, devolver o seu dízimo, a sua oferta, trabalhar aqui dentro da igreja, só que muitas vezes não passa, velho. Você precisa estudar, vai ler a Bíblia. Eu acredito de coração que deveria existir um curso básico de teologia
e todo mundo tinha que fazer. Em vez de você fazer o curso de batismo, você tinha que fazer um curso de 1 ano de teologia básica. Concordo. Não precisa estudar calvinismo, arminiano, John Wesley, não precisa estudar essas coisas que dá contrito, mas Da divisão, né? mas saber o básico disso e você se aprofundar. Eu estava conversando com meu sogro e eu entrei nesse assunto, né, de calvinismo, e que eu falei lá não sei se o Diego estava lá quando eu desafiei o menino do Márcio, e o guri me respondeu, cara, e ele falou assim, eu aprendi sobre isso quando eu era embaixadores do rei. Então, tipo assim, tem faltado isso. E como isso é importante para os jovens, cara. Olha, o guri me quebrou a perna. O guri me derrubou, me fez comprar todo o espetinho que tinha de sobrado. Porque ele veio pedir para eu comprar e a gente estava conversando algo sobre isso. Eu falei para ele, se você me explicar o que é predestinação, eu compro. O guri explicou, cara. Falou que era Calvino que falava, falou certinho, cara. Falei, me ferrei, né? Mas Deus é muito bom, cara, porque eu comprei o espetinho, coloquei para levar para casa, que eu ia comer no outro dia, talvez, porque eram 3 espetinhos que tinha acabado, sobrado. Aí a Isabelle queria comer um Subway, eu parei para comprar uma Subway, a Subway não tinha mais Subway, tinha acabado o pão, ia levar uma meia hora para o pão ficar pronto. A hora que eu saí para pegar o carro, tinha um cara pedindo. Eu já peguei a marmitinha e entreguei pro cara, o cara já saiu comendo churrasco. Ai. Deus é bom. Deus é bom, gente. Vamos finalizar, que já vai ser 15 para 7. A gente não consegue acabar cedo mesmo. Meu Deus, 15 para 7. Vocês estão aí ainda? A internet hoje não está muito boa, não. Estamos. Vamos lá. Quem quiser, fique à vontade para orar para a gente finalizar. Oramos então. Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, Pai, muito agradecido por tudo que tem nos ensinado e cuidado de nós. Obrigado, Pai, por essas pessoas que estão aqui, que levantam todos os dias, 4 da manhã, 5 da manhã, para estarmos aqui, nos trocando ideia sobre o Teu reino, sobre a Tua palavra, trazendo mais conhecimento para nós, Paizinho. Queremos Te agradecer, Pai, grandemente, por tudo que tem feito por nós, por essa nossa família, pela Tua família, pela Tua casa, Pai. Vem o Seu louvor de cura, Pai, e derrame sobre nós a cura de todos os males, de todas as más intenções, que o Senhor nos capacita cada dia mais para estar buscando, Te glorificando, Te louvando, Senhor. O Senhor é digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser glorificado a todo momento, Pai. Nos capacita, Paizinho, para estarmos fazendo a Tua vontade, o Teu querer. Transforme, Pai, cada dia mais, em todo instante, a todo momento, para ser atalaia e viver acordado e nos preparando cada dia mais e aprendendo um pouco mais de Ti. Muito obrigado, Paizinho. Queremos agradecer em nome de Jesus tudo que tem preparado para nós nesse dia e nos dê muita fé, muita sabedoria. Derrame sobre nossos corações toda a vontade, todo o querer do Senhor, não a nossa, para que nós fazemos o Teu querer, a Tua vontade, a todo momento.
Que o Senhor nos permita estar sempre caminhando contigo, Pai, te louvando, te exaltando a todo momento, a todo instante, sem cessar. Obrigado por tudo, Pai, que tem feito por nós, Meu Deus. por teu servo. Nos capacita sempre para estar com essa vontade, com esse querer, sempre acordado e para estarmos preparados cada dia mais, Pai. É muito gratificante estar aqui fazendo o teu querer, a tua vontade, Pai. Obrigado por mais um dia, por ter acordado, pelo fôlego da vida, por ter levantado. É muito maravilhoso estar buscando o Senhor e pegando intimidade cada dia mais. Que a gente possa estar todo dia melhorando 1% a mais. Todos os dias estar pronto a servir o Senhor, fazer o teu querer, a tua vontade. Responder os seus estatutos, suas leis e os seus mandamentos, Pai. Obrigado por mais um dia. Que o Senhor venha as abençoar todos aqui presentes. E os que não puderam entrar também, que possa assistir e tocá-lo de alguma maneira, para que ele está sempre acordado também e sendo preparado para o teu retorno, Pai. Para junto nós governar nossas vidas e buscar o reino a todo instante. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, queremos agradecer tudo e todos, para que sempre venha fazer o teu querer, a tua vontade, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. É maravilhoso ver como Cristo nos justifica e derrama a sua graça sobre a nossa vida e como somos transformados por isso. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ele por isso. Que você possa ter cada vez mais sede da palavra de Deus e deseje cada vez mais buscar ao Senhor.